Em 31 de outubro de 2021, o som dos motores que ecoava pelas ruas de Horizonte, no Ceará, silenciou para sempre. Mais de 470 trabalhadores cruzaram os portões de metal pela última vez, carregando caixas de papelão e décadas de orgulho despedaçado. A linha de montagem parou. O império nordestino do off-road havia caído. O que eles deixaram para trás não era apenas uma fábrica. Era o coração de um sonho brasileiro. No seu auge, a Troller não apenas construía jipes, ela forjava uma identidade nacional. Com milhares de veículos saindo das linhas e dominando as trilhas, o Troller T4 conquistou o lendário Rally dos Sertões e o Rally Dakar, provando que a engenharia brasileira podia triturar gigantes globais na lama. Eram máquinas indestrutíveis, construídas por pessoas apaixonadas. 2 décadas depois, tudo se desfez. Os portões estão trancados. As prensas esfriaram. Onde a inovação e o espírito aventureiro do Brasil rugiam alto, agora só resta o eco do abandono. De um orgulho nacional a absolutamente zero. Como um símbolo tão amado que sobreviveu às dunas mais implacáveis, desmoronou tão rápido. Não foi a concorrência asiática. Não foi a falta de demanda ou paixão dos clientes. Foi uma única decisão corporativa, tomada em uma sala de reuniões com ar-condicionado a milhares de quilômetros de distância. Uma assinatura que escolheu o lucro global em vez da história local. Horizonte, Ceará, de 1995 a 2021. O que aconteceu com a Troller revela a dura realidade de quando a alma de uma indústria local é devorada pelas planilhas de uma corporação multinacional. O estado do Ceará, no coração do Nordeste brasileiro, é uma terra de beleza selvagem e contrastes implacáveis. Sob o sol escaldante, estendem-se centenas de quilômetros de dunas móveis de areia fina, falésias avermelhadas e praias varridas por ventos alísios constantes, de Jericoacoara a Canoa Quebrada. Para os turistas, esse é um cenário paradisíaco. Mas para os entusiastas e trabalhadores que dependem de locomoção no terreno, é um dos campos de provas mais brutais e corrosivos do planeta. O sal do Oceano Atlântico devora o aço implacavelmente. A areia profunda e fofa engole pneus e destrói transmissões. No início da década de 1990, navegar por esse deserto costeiro exigia sacrifícios e orçamentos gigantescos. Quem quisesse explorar esse terreno precisava desembolsar fortunas em jipes importados, como os da Land Rover, ou depender de veículos bandeirantes antigos, pesados e desgastados, que frequentemente quebravam no meio do nada, onde peças de reposição eram praticamente uma miragem. Foi exatamente dessa frustração coletiva e desse cenário geográfico hostil que nasceu a faísca de uma das mais improváveis revoluções industriais do Brasil. Em 1995, na pequena e empoeirada cidade de Horizonte, localizada a cerca de 40 quilômetros da capital Fortaleza, um empresário e engenheiro cearense chamado Rogério Farias olhou para essas dunas e não viu um obstáculo, mas sim uma página em branco. Farias não era o herdeiro engravatado de uma dinastia automotiva global. Ele era, acima de tudo, um trilheiro de fim de semana, com as botas sempre sujas de lama e os olhos fixos na paisagem. Sua visão era de uma audácia beirando a loucura. Construir um veículo off-road puro sangue, projetado integralmente no Brasil, financiado com capital local e, o mais importante, forjado para dominar as idiosincrasias do terreno nacional. Ele queria uma máquina que não apenas suportasse a brutalidade da natureza, mas que zombasse dela, entregando agilidade e tração sem o custo proibitivo das logomarcas estrangeiras. O começo foi o epítome da precariedade industrial. A primeira linha de montagem não passava de um galpão improvisado e sufocante sob o calor inclemente do Ceará. Não havia braços robóticos importados do Japão, esteiras automatizadas, nem orçamentos milionários de pesquisa e desenvolvimento. Havia apenas um punhado de mecânicos e artesãos obstinados, trabalhando com ferramentas manuais, imersos em um ambiente que cheirava forte a resina e graxa, movidos por uma determinação inquebrável. O maior desafio técnico imediato era a carroceria.
Como criar um Jeep que pudesse viver eternamente na praia, sem desaparecer na ferrugem? A solução encontrada por Farias e sua equipe modesta foi brilhante em sua simplicidade pragmática: abandonar as chapas de aço e abraçar a fibra de vidro. O material oferecia uma carroceria extremamente leve, absolutamente imune à corrosão marinha e surpreendentemente resistente a torções severas e impactos nas pedras pontiagudas das trilhas. Com essa premissa inovadora, os primeiros protótipos começaram a ser esculpidos quase à mão. Eles não possuíam o refinamento aerodinâmico, o conforto ou a estética polida de um carro de showroom. Eram verdadeiros tratores disfarçados de jipes, espartanos e rústicos, projetados estritamente para a sobrevivência e a conquista do terreno. Utilizando motores e componentes mecânicos amplamente testados e disponíveis de forma barata no mercado nacional, inicialmente adaptando o inquebrável motor Volkswagen AP 2.0 a gasolina, a pequena equipe em Horizonte deu vida à sua criação. Eles o batizaram de Troller. O nome era uma adaptação engenhosa inspirada no Troll das mitologias escandinavas. Uma criatura rústica forte e que habita ambientes sombrios e inóspitos, mas abrasileirado e carregado com um sotaque cearense inconfundível. Em 1996, os primeiros modelos de produção artesanal, o Troller Standard e o Troller RF, as iniciais do seu criador, começaram a rodar timidamente pelas trilhas locais, testando os limites de suas suspensões em buracos profundos e atraindo os primeiros olhares curiosos de um público que logo se tornaria fanático. O boca a boca dentro da fechada e exigente comunidade off-road foi explosivo. Pilotos e jipeiros veteranos começaram a notar aquele estranho veículo quadrado de fibra de vidro, quase rústico demais, que escalava barreiras verticais e atravessava pântanos espessos, onde lendas com emblemas estrangeiros superaqueciam e atolavam vergonhosamente. A Troller definitivamente tinha a alma certa e a mecânica bruta necessária. Mas a paixão e a engenhosidade crua de Rogério Farias haviam atingido seu limite físico e financeiro natural. Para transformar aquele ambicioso projeto de galpão em uma verdadeira e estruturada indústria automobilística sustentável, a operação exigia duas coisas vitais que faltavam nas ruas de Pó de Horizonte: injeção maciça de capital e uma visão corporativa de longo prazo focada em escala. O destino e a história da marca mudaram drasticamente em 1997, quando o empresário Mário Araripe cruzou as pesadas portas de metal daquele modesto galpão. Araripe era um engenheiro brilhante formado pelo prestigiado Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, e um empresário altamente pragmático que já havia construído fortunas respeitáveis nos setores têxtil e imobiliário. Onde outros viam apenas um hobby caro e caótico de jipeiros sujos de lama, Araripe enxergou uma mina de ouro industrial completamente inexplorada. Ele comprou a operação da Troller, assumiu as rédeas executivas do negócio e injetou os milhões vitais que iniciariam a verdadeira transformação estrutural da empresa. Sob o pulso firme e metódico de Araripe, o panorama em Horizonte mudou do dia para a noite. O antigo galpão amador cedeu espaço à fundação de pavilhões industriais estruturados e limpos. Processos de manufatura reais e padronizados foram cuidadosamente mapeados e definidos. Normas de controle de qualidade mais rígidas foram impostas na linha de montagem e a engenharia automotiva cearense deu um salto evolutivo imensurável. O ápice dessa reestruturação corporativa agressiva materializou-se em 1999 com o lançamento do divisor de águas absoluto da marca, o reverenciado Troller T4. O modelo T4 não era apenas um veículo atualizado, era uma declaração aberta de guerra ao monopólio histórico dos jipes importados no Brasil. Com linhas externas visivelmente mais musculosas e agressivas, eixos Dana quase indestrutíveis sob o chassi e a introdução crucial e aguardada de robustos motores a diesel, primeiramente adotando motores MWM que garantiam um torque monstruoso em baixas rotações. O T4 transcendeu rapidamente o status de curiosidade regional exótica. Ele se converteu no objeto de desejo supremo de aventureiros, empresários do agronegócio,
fazendeiros e até corporações e serviços de segurança governamentais de norte a sul do extenso território brasileiro. O impacto econômico e social desse crescimento vertiginoso na pacata cidade de Horizonte foi monumental e profundamente emocionante. A cidade cearense, que historicamente assistia impotente aos seus jovens talentos migrarem aos milhares para o polo industrial do ABC paulista em busca do básico para o sustento, de repente orgulhava-se de abrigar sua própria e autêntica montadora automotiva. Centenas de postos de trabalho diretos e milhares de vagas indiretas surgiram quase que por mágica em um cenário antes marcado pela escassez. Mãos calejadas que antes colhiam caju ou operavam teares antigos, agora eram meticulosamente treinadas para laminar resina de fibra de vidro com precisão técnica milimétrica, soldar gaiolas de proteção automotiva e calibrar complexos sistemas de tração 4x4. O chão de concreto da fábrica pulsava diariamente com um orgulho regional indescritível e visceral. Aquela fábrica ruidosa não apenas moldava chapas e parafusava carros, ela forjava e restaurava a autoestima de todo o Nordeste brasileiro. Na virada histórica do milênio, no alvorecer do ano 2000, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil assinou a documentação que oficializou a Troller como uma montadora nacional de veículos de pleno direito, garantindo-lhe o acesso a todos os registros oficiais, códigos de chassi, Chonavin globais e isenções tributárias inerentes ao setor. O que havia começado apenas 5 anos antes, como uma teimosia juvenil coberta de poeira sob o sol escaldante, agora ostentava uma rede estruturada de concessionárias em expansão frenética por todo o território nacional. A marca não apenas sobrevivia contra as probabilidades estatísticas, ela prosperava admiravelmente com margens de lucro cada vez mais saudáveis e uma base de fãs fanaticamente fiel e ruidosa. No entanto, na indústria automotiva, a trajetória meteórica nunca passa despercebida pelos gigantes. A poeira espessa levantada pelas vitórias avassaladoras de vendas do T4 começou a aparecer nos radares e nas planilhas de predadores bilionários globais. A outrora isolada fábrica fincada no coração do Ceará estava prestes a descobrir que dominar as implacáveis forças da natureza brasileira era um desafio simples em comparação com tentar sobreviver, sendo engolida pelas engrenagens frias e impiedosas do capitalismo global corporativo. No início dos anos 2000, o Troller já havia deixado de ser uma mera curiosidade de engenharia de galpão para se transformar em uma força da natureza no cenário automobilístico nacional. Mas no implacável universo do off-road, a reputação de um veículo não é construída com folhetos publicitários brilhantes ou discursos eloquentes de vendedores. Ela é forjada na poeira sufocante, no barro profundo e no calor extremo que derrete a sanidade. Para que a marca cearense fosse levada a sério em âmbito global e calasse definitivamente os críticos que a viam apenas como uma gambiarra regional, ela precisava de um palco de provações, um abatedouro de máquinas onde as fraquezas estruturais são expostas em questão de quilômetros. Esse palco definitivo foi o Rally dos Sertões, a segunda competição off-road mais brutal e desgastante do planeta. Um verdadeiro inferno logístico que corta as veias abertas do interior do Brasil. Quando os primeiros modelos da Troller alinharam na grade de largada, lado a lado com as lendárias montadoras japonesas e europeias que ostentavam orçamentos multimilionários de competição, a cena beirava o cômico para os observadores e jornalistas internacionais desavisados. Eram os pequenos Davi de fibra de vidro do Nordeste, enfrentando os monumentais Golias de aço do primeiro mundo. No entanto, o que se desenrolou nas dunas escaldantes de areia, nos leitos de rios secos repletos de pedras cortantes e nos pântanos intransponíveis do sertão, foi um espetáculo de resiliência mecânica que chocou a imprensa especializada. Enquanto os concorrentes pesados afundavam irremediavelmente nas armadilhas de lama, o projeto incrivelmente leve da carroceria brasileira flutuava sobre os obstáculos. A mecânica espartana,
propositalmente desprovida da eletrônica hipersensível que frequentemente sofria curtos-circuitos ou falhava nas máquinas importadas sob vibração extrema, revelou-se o trunfo tático definitivo. O Jeep simplesmente não quebrava. O ápice dessa jornada de provação ocorreu quando a marca não apenas sobreviveu às provas, mas começou a colecionar troféus e dominar os pódios. A consagração máxima e inquestionável veio com vitórias avassaladoras nas categorias do Rally dos Sertões e a subsequente e audaciosa participação no mítico Rally Dakar. Ver a bandeira brasileira estampada em um jipe projetado e montado no município de Horizonte, cruzando algumas das linhas de chegada mais difíceis e mortais do globo e deixando para trás gigantes centenários da indústria automotiva, injetou uma dose maciça de adrenalina e orgulho patriótico no país. O Brasil não sentia tamanha emoção automobilística autêntica desde a época de ouro das pistas de Fórmula 1. A Troller havia provado seu valor da forma mais visceral, suja e indiscutível possível, humilhando os gigantes na lama. A glória épica conquistada nas pistas de rally gerou uma onda de choque sísmica no mercado consumidor brasileiro. Quase da noite para o dia, a Troller deixou de ser um veículo estritamente utilitário para se transformar em um poderoso símbolo de status, rebeldia e um autêntico fenômeno cultural. O Jeep nordestino transcendeu rapidamente seu propósito original de ferramenta de trabalho rústica para dominar as garagens da classe média alta urbana, de jovens aventureiros abastados e dos grandes fazendeiros do polo agropecuário nacional. De repente, possuir o cobiçado modelo cearense tornou-se uma declaração pública de estilo de vida, uma afirmação de independência e de uma brasilidade orgulhosa que não precisava pedir licença aos padrões estrangeiros. Em todo o vasto território nacional, um ecossistema vibrante e altamente engajado começou a pulsar em torno do logotipo vermelho e amarelo. Clubes de proprietários brotaram de forma orgânica em dezenas de estados, organizando expedições colossais e encontros de fim de semana que pintavam as trilhas da Mata Atlântica e as cidades costeiras com as cores neon vibrantes e inconfundíveis das carrocerias de resina. Nas avenidas de metrópoles financeiras congestionadas, como São Paulo e Rio de Janeiro, o Jeep quadrado, alto e de ronco ruidoso, destacava-se agressivamente em meio ao monótono e cinzento mar de sedãs executivos. A comunidade troleira era fervorosa e sectária. Eles não compravam apenas um meio de transporte, eles adquiriam um passaporte vitalício para uma tribo unida pela lama, pela fumaça do diesel e pela paixão indomável de desbravar territórios desconhecidos. Para atender a essa demanda que parecia insaciável, a fábrica operava em um ritmo frenético, com turnos exaustivos e um quadro de funcionários em expansão contínua. A matemática do sucesso era brilhante, e as planilhas de faturamento disparavam para o alto ano após ano. Contudo, na selva predatória e calculista que é a indústria automotiva global, o sucesso retumbante de um azarão nunca é puramente celebrado pelos concorrentes. Ele é silenciosamente monitorado, friamente dissecado e, eventualmente, absorvido ou neutralizado. Enquanto os milhares de jipeiros brindavam a independência de sua marca do coração, e os orgulhosos operários nordestinos sentiam-se invencíveis em sua linha de montagem febril, uma tempestade corporativa de proporções continentais começava a se formar muito além das praias ensolaradas do Ceará, em salas de reuniões blindadas nos arranha-céus de Detroit e nos frios escritórios executivos das multinacionais em São Bernardo do Campo. As impressionantes curvas ascendentes de vendas da pequena montadora chamavam a atenção de diretores de um dos maiores conglomerados do mundo. A fatia lucrativa do mercado de SUVs, que aquele insolente Jeep brasileiro estava devorando, era grande demais para ser ignorada pelas matrizes internacionais. O que para a equipe suada em Horizonte era o clímax romântico de um sonho quase artesanal, para os titãs corporativos globais, era apenas uma engrenagem interessante e barata no infinito tabuleiro de xadrez do capital. A era dourada da inocência e da independência regional estava com os dias rigorosamente contados.
O colosso americano havia fixado seus olhos na presa, e sua aproximação seria avassaladora. O ano de 2007 marcou o apogeu de uma era para a indústria automotiva no Brasil. O crédito fácil inundava o mercado, as concessionárias batiam recordes de vendas e o consumidor brasileiro estava ávido por novidades. Neste cenário de euforia econômica, a Troller reinava absoluta em seu nicho. O T4 não era mais um segredo bem guardado do Nordeste. Era uma força comercial consolidada que incomodava as velhas hierarquias. Foi exatamente essa ascensão meteórica e essa fatia de mercado incrivelmente fiel que atraíram os olhares predatórios da Ford Motor Company. A gigante americana, com seu icônico logotipo oval azul, enfrentava seus próprios desafios estratégicos na América do Sul e precisava desesperadamente de um veículo robusto e com forte apelo emocional para competir no lucrativo e crescente segmento de utilitários esportivos off-road, onde sua picape Ranger, embora bem-sucedida, não conseguia penetrar com a mesma agilidade. Para os executivos da Ford, baseados em escritórios acarpetados em São Bernardo do Campo e prestando contas a Detroit, a matemática era fria, lógica e irrefutável. Desenvolver um Jeep 4x4 do zero, projetar uma plataforma inédita, testá-la exaustivamente e construir uma marca que ressoasse com o exigente público trilheiro levaria quase uma década e consumiria centenas de milhões de dólares. A alternativa estava a pouco mais de 2.500 milhas de distância, no sol inclemente do Ceará. Uma montadora já estabelecida, com uma operação enxuta, lucrativa, sem passivos trabalhistas assustadores e, o mais importante, dona de uma legião de fãs apaixonados. Comprar a Troller não era apenas adquirir uma fábrica de fibra de vidro. Era comprar tempo, credibilidade instantânea nas trilhas e a eliminação direta de um concorrente incômodo. As negociações ocorreram sob um manto de sigilo absoluto. Mário Araripe, um engenheiro e visionário que havia transformado o sonho de galpão de Rogério Farias em uma indústria de verdade, compreendia a dinâmica cruel do mercado global. Ele sabia que o crescimento independente da Troller havia atingido um teto de vidro. Para dar o próximo salto tecnológico, para introduzir freios ABS, airbags e motores que atendessem às iminentes e rigorosas leis de emissões globais, a empresa precisaria de um orçamento de pesquisa e desenvolvimento que apenas uma multinacional possuía. O acordo era, sob uma ótica puramente capitalista, o movimento perfeito na hora certa. Em janeiro de 2007, o anúncio oficial sacudiu a imprensa automotiva e a comunidade off-road. A Ford anunciava a aquisição integral da Troller Veículos Especiais S.A. O valor da transação nunca foi oficialmente divulgado, mas as manchetes dos jornais estampavam a narrativa de um conto de fadas industrial. O pequeno Jeep brasileiro havia sido adotado por um dos maiores impérios corporativos do planeta. Para o mercado externo, parecia a garantia definitiva de imortalidade para a marca cearense. A promessa era inebriante. A Troller manteria sua identidade independente, mas agora seria anabolizada pela infinita capacidade de engenharia, rede de distribuição global e poder de compra da Ford. No entanto, nos corredores rústicos da fábrica em Horizonte, a notícia foi recebida com uma mistura complexa de orgulho inflado e apreensão silenciosa. Os operários que construíram aqueles carros com as próprias mãos celebravam o fato de agora serem funcionários de uma multinacional centenária, o que trazia uma aura de estabilidade e prestígio inéditos. Mas, no fundo de suas mentes e nas conversas em voz baixa durante os intervalos, pairava uma dúvida corrosiva. Como o espírito selvagem, flexível e quase familiar de uma montadora nascida nas dunas iria sobreviver dentro da estrutura rígida, metódica e impiedosa de uma corporação global? A resposta a essa pergunta começaria a reescrever o destino da fábrica. O período de lua de mel durou exatamente até o momento em que os primeiros auditores e engenheiros da Ford desembarcaram no Ceará. O que se seguiu não foi uma simples transição administrativa, mas um profundo e muitas vezes traumático choque de civilizações corporativas. De um lado, a cultura troleira, ágil, informal, baseada na intuição mecânica
e na capacidade de resolver problemas rapidamente no chão de fábrica, com o pragmatismo de quem está acostumado a consertar carros no meio do mato. Do outro lado, o Ford Production System, um leviatã de processos burocráticos, normas globais de conformidade, relatórios em inglês, infinitas reuniões de aprovação e uma obsessão estatística pela padronização microscópica. A primeira grande interferência ocorreu na própria linha de montagem. A Ford ficou simultaneamente impressionada e aterrorizada com a forma como a Troller construía seus veículos. A carroceria de fibra de vidro, o grande trunfo de leveza e resistência do T4 contra a corrosão, era fabricada através de processos de laminação que, aos olhos dos engenheiros americanos, acostumados a gigantescas prensas de aço, estampando peças em segundos, pareciam artesanais demais, perigosos demais e com uma variação de tolerância inaceitável para os padrões de Detroit. Imediatamente, a matriz impôs pesados investimentos para adequar a fábrica de Horizonte às normas rigorosas de segurança do trabalho, ergonomia e controle de qualidade ambiental exigidas mundialmente pela marca. Essas mudanças, embora indiscutivelmente necessárias e benéficas para a saúde dos operários e a consistência final do produto, trouxeram um efeito colateral devastador: a perda brutal de agilidade. Antes, se um problema de design fosse identificado na segunda-feira, a equipe cearense alterava o molde na terça e a nova peça entrava na linha de montagem na quarta. Sob a batuta da Ford, qualquer alteração, por mais minúscula que fosse no desenho de um para-choque ou na calibração de uma suspensão, exigia agora semanas de simulações em software, aprovações de comitês interdisciplinares em São Bernardo do Campo e, por vezes, a bênção final de executivos nos Estados Unidos que jamais haviam pisado em uma trilha de barro na vida. O cordão umbilical entre a fábrica e a paixão imediata do cliente começou a ser cortado pela burocracia. Ao mesmo tempo, o veículo passou por uma profunda revisão mecânica. O pragmatismo espartano deu lugar à engenharia global. Peças de prateleira da Ford começaram a substituir os componentes independentes. O interior do Troller T4 começou a ganhar volantes, interruptores e mostradores idênticos aos dos veículos urbanos da Ford, como o Fiesta e o EcoSport. Enquanto os executivos de terno comemoravam a chamada sinergia de peças, que reduzia custos logísticos e aumentava a margem de lucro por unidade, os jipeiros puristas começaram a torcer o nariz. O painel do novo Jeep não suportava mais ser lavado com uma mangueira d'água após um dia de lama sem que a eletrônica entrasse em curto-circuito. A Ford havia injetado dinheiro, modernizado a fábrica e garantido que o T4 se tornasse um carro muito mais confortável para o asfalto, silencioso e seguro. Contudo, sem perceber, as engrenagens frias da multinacional começaram a lixar as arestas brutas que faziam do Troller um Troller. A máquina cearense estava se tornando civilizada demais. E no mundo selvagem do off-road, a civilidade é frequentemente o primeiro sintoma de fraqueza. A integração, vendida como a salvação gloriosa da marca, havia secretamente plantado a primeira semente de sua própria destruição. O gigante não apenas abraçou a pequena montadora, ele começou, lenta e metodicamente, a sufocá-la. A década de 2010 avançava com rapidez e a integração da Troller ao império global da Ford já não era apenas uma transição burocrática ou administrativa. Ela começava a redefinir a própria biologia do veículo cearense. O ápice prático e visual dessa metamorfose profunda ocorreu em 2014, com um muito antecipado lançamento da nova geração do Troller T4, amplamente rebatizado pelo público como novo Troller. Visualmente, o Jeep havia se transformado de forma radical. As linhas rústicas e nostálgicas que remetiam vagamente aos clássicos veículos militares do passado foram substituídas por um design exterior agressivo, imponente, com vincos musculosos e faróis angulares, desenhado nas pranchetas dos estúdios corporativos da Ford. Mas a verdadeira revolução técnica e a semente silenciosa de uma profunda discórdia futura jazia invisível sob a impecável nova carroceria de resina. A Ford tomou uma decisão de engenharia implacável.
transplantar o coração e os ossos de sua aclamada picape global, a Ranger, para dentro do apertado cofre do motor do Jeep brasileiro. O novo Troller herdou de uma só vez a sofisticada plataforma T6, o monumental motor Duratorque 3.2 de 5 cilindros a diesel, uma transmissão manual de 6 marchas meticulosamente escalonada e, crucialmente, toda a arquitetura eletrônica que governava os veículos da multinacional. A própria fabricação mudou. A carroceria, antes moldada de forma lenta e quase artesanal em processos de laminação manual de fibra de vidro, passou a utilizar a tecnologia SMC, Sheet Molding Compound, um processo industrial de moldagem de compósitos por compressão a quente. Isso garantiu um nivelamento de painéis perfeito, um acabamento de pintura brilhante, com qualidade de sedã de luxo urbano e portas que, pela primeira vez na história da marca, fechavam com um baque sólido e hermético, eliminando os antigos rangidos crônicos e os folclóricos vazamentos de água no teto. No papel, nas apresentações em PowerPoint das diretorias e no asfalto liso, o resultado dessa fusão era um monstro de eficiência absoluta. O carro saltou de um utilitário espartano para uma máquina de 200 cavalos de potência, capaz de cruzar rodovias a 140 km por hora, com uma estabilidade direcional e um conforto acústico que os antigos proprietários de Troller julgavam fisicamente impossíveis. Executivos bem remunerados em Detroit e em São Bernardo do Campo brindaram ao feito técnico. A multinacional havia finalmente domado a fera selvagem do Nordeste, polindo suas arestas cortantes e transformando-a em um produto civilizado, tecnologicamente maduro e digno de qualquer vitrine mundial. Contudo, na lama profunda, densa e implacável das trilhas, a realidade operacional revelou um paradoxo cruel. A modernização excessiva trouxe consigo a perigosa fragilidade inerente à complexidade digital. O jipeiro tradicional e fiel da Troller era alguém que, diante de uma quebra mecânica, no meio do nada, pegava uma chave de fenda, um pedaço de arame, uma marreta e resolvia o problema emergencialmente para conseguir voltar para casa. O Jeep antigo era um sistema mecânico puramente analógico, compreensível, bruto e tolerante aos abusos mais irracionais. O novo Troller, por outro lado, havia se tornado um complexo servidor de rede sobre rodas. A introdução de dezenas de sensores ultrassensíveis, módulos de injeção eletrônica hiper-refinados, sistemas de tração 4x4 com acionamento elétrico no painel, Shift on the Fly, e atuadores digitais criou um veículo que simplesmente não tolerava mais o improviso humano. Se a água barrenta de um rio transbordado no interior do Mato Grosso invadisse um minúsculo conector elétrico mal vedado, o painel digital se iluminava com alertas em vermelho, a centralina eletrônica entrava imediatamente em modo de segurança, cortando drasticamente a potência do motor, e o imponente e caríssimo Jeep de 200 cavalos tornava-se subitamente um peso morto, inútil, de mais de 2 toneladas atolado na lama. Um problema que antes exigia apenas um mecânico sujo de graxa, agora demandava um engenheiro mecatrônico equipado com um notebook e um scanner OBD2, ferramentas altamente improváveis de serem encontradas no meio da densa floresta amazônica ou nas dunas escaldantes do Jalapão. A confiabilidade mecânica irrestrita, o pilar sagrado sobre o qual o império e a lenda da Troller haviam sido construídos nas 2 décadas anteriores, estava sendo silenciosamente corroída pela fragilidade da era digital imposta por seus novos donos. Essa profunda rangerização do Troller, termo que a comunidade off-road brasileira ironicamente cunhou para descrever o processo de assimilação corporativa, provocou uma fratura emocional invisível, mas irreparável, na base de clientes mais leal que uma montadora já viu no Brasil. A Ford havia conseguido criar um veículo que era técnica e numericamente superior em quase todos os aspectos mensuráveis, mas ao fazê-lo com tamanha frieza industrial, arrancou a alma indomável que definia a essência da marca. Aos olhos dos puristas, o novo T4 não era mais um Troller autêntico nascido do suor cearense. Era apenas uma picape Ford Ranger com um chassi encurtado, vestida com uma elegante e cara roupa de fibra de vidro
e empacotada por um departamento de marketing. O impacto comercial dessa gentrificação automotiva foi imediato, divisivo e doloroso. Com a avalanche de novas tecnologias globais implementadas e a necessidade matemática da matriz de garantir margens de lucro cada vez mais gordas por unidade vendida, o preço do Jeep nas concessionárias disparou de forma estratosférica. O veículo cearense, que em suas raízes era uma alternativa robusta, valente e financeiramente acessível para o pequeno fazendeiro ou para o jovem aventureiro de classe média, que economizava anos para comprar seu primeiro 4x4, transformou-se subitamente em um brinquedo de luxo inalcançável. Tornou-se um símbolo de status restrito a uma elite urbana muito específica e abastada. Enquanto os novos trollers brilhavam, impecavelmente limpos e encerados, nos estacionamentos dos shoppings mais luxuosos de São Paulo e do Rio de Janeiro, os antigos proprietários, a verdadeira tribo forjada na poeira, que havia dado credibilidade e sangue à marca, começaram a se sentir traídos, esquecidos e financeiramente excluídos. Nas trilhas e nos fóruns da internet, um fenômeno revelador e um tanto irônico começou a se desenrolar. Os antigos trollers T4, equipados com os saudosos motores M/M 3.0 puramente mecânicos, produzidos antes da digitalização pesada da Ford, passaram a ser intensamente disputados a peso de ouro no mercado de usados. Eles valorizaram-se de forma irracional, cobiçados como as últimas relíquias de uma era de ouro analógica, enquanto o modelo novinho em folha era visto com um misto de admiração técnica e severa desconfiança ideológica pelos jipeiros veteranos. A Ford vendia mais caro, mas vendia para um público diferente, um público que não estava disposto a arranhar a pintura reluzente nas pedras. Dentro dos muros da própria fábrica na cidade de Horizonte, a atmosfera também passava por mutações silenciosas e melancólicas. A força de trabalho cearense, outrora imensamente orgulhosa de sua capacidade inventiva e de sua liberdade para encontrar soluções de engenharia rápidas diretamente no chão de fábrica, agora era forçada a operar sob um regime estrito, engessado e impessoal de obediência cega aos vastos manuais de procedimentos redigidos a milhares de quilômetros de distância. A vibrante autonomia criativa que havia feito a Troller ser a Troller foi efetivamente anulada pela burocracia. Para muitos funcionários veteranos, eles haviam deixado de ser os orgulhosos construtores do sonho brasileiro off-road. Haviam sido rebaixados à condição de meros montadores periféricos do Império de Detroit. O que agravava essa sensação de aprisionamento era a total falta de visão estratégica da matriz americana para o potencial global do Jeep. Embora o novo Troller utilizasse uma plataforma internacional consagrada, a corporação proibiu terminantemente que o veículo brasileiro fosse exportado para outros mercados com demanda semelhante, como a Austrália ou a África do Sul, com medo de que ele canibalizasse as vendas globais da própria Ford Ranger e do futuro projeto do Ford Bronco. A Troller foi mantida intencionalmente em uma gaiola dourada. Ela era tratada não como um braço de inovação, mas como um exótico capricho regional que a Ford tolerava manter, desde que os lucros continuassem engordando os relatórios trimestrais. No entanto, o horizonte macroeconômico do Brasil, que havia sido tão ensolarado e promissor durante os anos de desenvolvimento do novo carro, começou a escurecer assustadoramente. A partir do final de 2014 e estendendo-se pelos anos seguintes, o país mergulhou vertiginosamente na mais longa e profunda crise recessiva de sua história democrática. A inflação disparou, o crédito fácil que alimentava a compra de veículos desapareceu e o desemprego assolou a nação. As vendas de automóveis despencaram em ritmo de colapso em todo o território nacional. Neste novo e brutal cenário de contenção de gastos, o Troller, agora posicionado nos catálogos como um item supérfluo, caro e focado em um nicho de altíssimo padrão, encontrou-se de repente em uma posição estruturalmente frágil e perigosamente exposta. As rachaduras na blindagem do sistema não podiam mais ser maquiadas. O gigante oval azul de Detroit, enfrentando suas próprias crises colossais em escala global, começaria muito em breve a olhar para aquela fábrica ruidosa
no coração do Ceará, não como um ativo estratégico ou uma herança cultural, mas friamente como um peso morto e dispendioso ancorado em suas planilhas de contenção de danos. Na segunda metade da década de 2010, o cenário macroeconômico brasileiro desmoronou com uma velocidade e violência que poucos analistas haviam previsto. O país, que outrora celebrava o pleno emprego e a ascensão vertiginosa da classe média, mergulhou em uma espiral recessiva brutal. O produto interno bruto encolheu drasticamente. A inflação corroeu o poder de compra e o crédito. O oxigênio que mantinha o varejo automotivo respirando evaporou quase da noite para o dia. Para a indústria automobilística nacional como um todo, o impacto foi devastador, com as vendas despencando para níveis não vistos em mais de uma década. No entanto, para uma marca de nicho super especializada e de alto valor agregado como a Troller, a crise assumiu os contornos de uma tempestade existencial. O novo Troller T4, com sua sofisticada plataforma herdada da Ranger e seu motor turbodiesel de alta potência, havia se consolidado como um veículo inegavelmente caro. Em tempos de prosperidade, o apelo emocional da marca justificava o investimento para seu público de alta renda. Porém, quando a economia entrou em colapso, a lógica do consumidor mudou drasticamente. Brinquedos de luxo para o fim de semana e veículos de expedição são invariavelmente as primeiras linhas a serem cortadas dos orçamentos familiares diante do medo do desemprego e da instabilidade financeira. Os suntuosos feirões de vendas começaram a esvaziar. Pela primeira vez em anos, os imensos pátios da fábrica em Horizonte começaram a exibir fileiras silenciosas e estáticas de jipes reluzentes, acumulando poeira sob o sol cearense, aguardando compradores que simplesmente não apareciam mais. Simultaneamente à implosão econômica no Brasil, uma revolução tectônica estava acontecendo a milhares de quilômetros de distância, na sede global da Ford em Dearborn, Michigan. A centenária montadora americana estava sangrando bilhões de dólares em suas operações sul-americanas e europeias. Wall Street exigia retornos imediatos, e os novos CEOs da companhia iniciaram um processo implacável de reestruturação global. A nova doutrina corporativa exigia a eliminação sumária de qualquer produto que não oferecesse altíssimas margens de lucro em escala global. O futuro da Ford estava sendo agressivamente redesenhado em torno de picapes gigantescas para o mercado norte-americano, SUVs eletrificados e tecnologias de direção autônoma. Nesta nova e fria matriz de prioridades globais, onde bilhões de dólares estavam sendo realocados para baterias de lítio e softwares de inteligência artificial, onde exatamente se encaixava uma pequena fábrica no nordeste do Brasil que produzia algumas centenas de jipes de fibra de vidro a diesel por mês para um único mercado em crise? A resposta, analisada através das lentes insensíveis das planilhas financeiras de Detroit, era aterrorizante. A Troller não era mais o troféu exótico que complementava o portfólio da Ford. Ela havia se transformado em uma distração corporativa minúscula, uma anomalia estatística irrelevante que demandava tempo executivo e manutenção logística sem oferecer o retorno bilionário em escala que a matriz agora exigia para justificar sua sobrevivência. A vulnerabilidade da Troller foi drasticamente amplificada pela sua própria condição de prisioneira estratégica. Se o Jeep cearense era tão robusto, competente e moderno, por que a Ford simplesmente não começou a exportá-lo para salvar a fábrica da crise interna brasileira? A resposta reside na ironia cruel do protecionismo corporativo interno. A matriz americana jamais permitiria que o Troller T4, um produto relativamente mais barato de produzir no Brasil, fosse exportado para mercados lucrativos da América do Norte, Europa ou Oceania, pois ele inevitavelmente canibalizaria as vendas do recém-ressuscitado Ford Bronco e das próprias versões de entrada da Ranger. A Troller foi mantida intencionalmente trancada em uma gaiola de ouro estritamente nacional. Ela não podia crescer além das fronteiras brasileiras por decreto corporativo, mas, simultaneamente, estava sendo asfixiada pela incapacidade do mercado local de absorver sua produção. O clima dentro da fábrica em Horizonte
tornou-se denso e fúnebre. O orgulho ruidoso dos anos de ouro foi lentamente substituído por sussurros apavorados e uma ansiedade crônica nos corredores. A cada relatório trimestral que chegava com números vermelhos, o fantasma da demissão rondava as linhas de montagem. O alerta vermelho soou com força ensurdecedora no início de 2019, quando a Ford chocou o Brasil ao anunciar o fechamento definitivo de sua histórica e monumental fábrica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, encerrando a produção de caminhões e do popular Fiesta. Se a corporação não teve escrúpulos em aniquilar uma instalação gigantesca com décadas de história e milhares de funcionários no coração industrial do país, o que a impediria de esmagar a pequena operação no Ceará? A sensação iminente de descarte pairava pesada no ar. Em um esforço heróico e quase desesperado para injetar fôlego nas vendas e provar a viabilidade da marca, a equipe da Troller conseguiu aprovar e lançar, em 2020, o aguardado T4 com transmissão automática. O lançamento foi um sucesso momentâneo entre os entusiastas, trazendo um breve lampejo de esperança de que a demanda pudesse ser reaquecida. Parecia que, finalmente, o Jeep estava tecnologicamente completo. Mas o destino reservava um golpe de misericórdia global. A pandemia de Covid-19 atingiu o mundo, paralisando cadeias de suprimentos inteiras, fechando concessionárias e provocando uma escassez global de semicondutores que colapsou a capacidade produtiva da indústria automobilística. Para a Ford, que já lutava para manter a produção de seus veículos mais lucrativos nos Estados Unidos, a quebra da cadeia de suprimentos foi a desculpa perfeita, ou o pretexto matemático definitivo, para acelerar suas decisões mais drásticas na América do Sul. A matriz não estava mais disposta a subsidiar operações que considerava marginais, enviar peças vitais, como os escassos chips eletrônicos, para finalizar jipes em uma linha de produção de nicho no Ceará. Na frieza inquestionável dos números apresentados aos acionistas em Nova York, a fábrica de Horizonte não era mais um berço de paixão automobilística e identidade nacional. Era apenas um ativo oneroso, uma linha de código em vermelho que precisava ser sumariamente apagada do sistema para que a Ford Global pudesse estancar sua hemorragia financeira. O relógio da Troller, que já corria lento, estava prestes a parar definitivamente. A manhã de 11 de janeiro de 2021 amanheceu como qualquer outra segunda-feira típica no polo industrial de Horizonte, no Ceará. Os operários da Troller bateram seus pontos, vestiram seus uniformes, ajustaram os óculos de proteção e iniciaram o ruidoso e familiar balé mecânico na linha de montagem. O cheiro denso de resina de fibra de vidro, solda e óleo de motor pairava no ar quente. Apesar das incertezas econômicas provocadas pela pandemia de Covid-19 que assolava o mundo e o Brasil, havia uma falsa sensação de segurança dentro daquelas paredes. Afinal, a Troller continuava produzindo. O novo modelo automático havia sido lançado recentemente e a fábrica operava com uma eficiência enxuta que contrastava com as ociosas e gigantescas plantas de automóveis de passeio no sul do país. No entanto, enquanto os parafusos pneumáticos giravam no Nordeste, a milhares de quilômetros de distância, no quartel-general de vidro e aço da Ford Motor Company, em Dearborn, Michigan, um comunicado de imprensa fatal acabara de ser assinado e disparado para as agências de notícias globais. O anúncio caiu sobre a indústria automobilística brasileira não como uma tempestade, mas como um meteoro avassalador. Em poucas linhas frias e estritamente corporativas, o CEO global da Ford, Jim Farley, declarou que a empresa estava encerrando sumariamente todas as suas operações de manufatura no Brasil, após mais de um século de presença ininterrupta no país. As imensas fábricas de Camaçari, na Bahia, e de Taubaté, em São Paulo, seriam fechadas imediatamente. E no final do comunicado, como uma nota de rodapé quase esquecida, constava que a pequena fábrica da marca Troller, em Horizonte, continuaria operando apenas por mais alguns meses para cumprir pedidos já pagos, fechando suas portas definitivamente no último trimestre do ano. Para os 470 funcionários diretos da Troller
e os milhares de trabalhadores indiretos que dependiam daquela cadeia de suprimentos na região, a notícia não chegou através de uma reunião respeitosa ou de um aviso prévio da diretoria local. A tragédia vazou através de notificações desesperadas em grupos de WhatsApp, manchetes urgentes em portais de notícias nos smartphones e telefonemas de familiares em pânico. A linha de montagem, que minutos antes pulsava com vida e ruído, foi tomada por um choque paralisante. Ferramentas foram abaixadas. O som das máquinas foi rapidamente engolido por um murmúrio de incredulidade e lágrimas contidas. Muitos daqueles operários haviam dedicado 2 décadas de suas vidas àquela fábrica. Eles viram a Trawler nascer da poeira, ajudaram a construir os jipes que venceram o Rally Dakar e orgulhavam-se visceralmente de cada veículo que cruzava os portões. Agora, com o simples clique de um mouse executivo no hemisfério norte, seus meios de subsistência, sua história e sua identidade haviam sido sumariamente deletados. A justificativa oficial da corporação era estritamente matemática. A Ford acumulava perdas bilionárias na América do Sul ao longo de uma década. Operava com uma capacidade ociosa insustentável, agravada pela pandemia, e precisava focar seu capital global no desenvolvimento de veículos elétricos e picapes de grande porte. A Trawler foi tratada como mero dano colateral em um recuo tático de escala continental. Não importava que a pequena marca cearense tivesse sua própria base de fãs, operasse em um nicho sem concorrência direta e representasse uma fração ínfima dos custos globais da Ford. Na lógica binária e impiedosa de Wall Street, se a árvore principal estava doente e precisava ser cortada, não havia espaço para salvar um pequeno galho nordestino, por mais vibrante que ele fosse. Apesar da sentença de morte ter sido proferida em janeiro, a comunidade off-road brasileira, o governo do estado do Ceará e os próprios funcionários se recusaram a aceitar o fim sem lutar. Iniciou-se imediatamente uma frenética e complexa corrida nos bastidores para tentar salvar a Trawler. A esperança ressurgiu sob a forma de negociações intensas. Vários grupos de investidores, fundos de capital de risco e até consórcios de empresários do setor automotivo demonstraram interesse real em comprar a fábrica, a marca e a tecnologia. A premissa era logicamente irrefutável. Se a Ford não queria mais o negócio, por que não vendê-lo, recuperar parte do capital e permitir que a Trawler voltasse às suas raízes independentes, garantindo assim a manutenção de centenas de empregos diretos? Durante meses, uma atmosfera de ansiedade agonizante pairou sobre o horizonte. Os trabalhadores continuavam a montar os últimos jipes T4 encomendados, alimentados pela tênue esperança de que um cavaleiro branco, corporativo, compraria a fábrica e o salvaria no último minuto. No entanto, em agosto de 2021, a verdadeira e sombria natureza do capitalismo corporativo moderno revelou sua face mais cruel. A Ford emitiu um segundo comunicado que estilhaçou qualquer ilusão de salvação. A multinacional anunciou categoricamente que estava disposta a vender apenas o terreno, os galpões vazios e os equipamentos básicos de manufatura. Ela proibiu expressamente a venda da marca Trawler, do design icônico do veículo e de toda a propriedade intelectual associada a ele. O projeto, o nome e a alma do Jeep cearense seriam trancados eternamente no gigantesco e empoeirado cofre de patentes da Ford. A razão técnica por trás dessa recusa brutal era clara para os analistas do setor. Como o novo Trawler T4 havia sido profundamente integrado com as peças, a plataforma e a tecnologia eletrônica da picape global Ford Ranger, a corporação americana temia possíveis complicações legais e não queria criar ou facilitar a vida de um potencial concorrente no mercado sul-americano. A Ford preferiu executar friamente a marca a correr qualquer risco jurídico ou comercial. Para os brasileiros, essa decisão soou como uma punição sádica. A multinacional não apenas abandonou a Trawler, ela a asfixiou deliberadamente para garantir que ninguém mais pudesse ressuscitá-la. O golpe de misericórdia final foi desferido no outono de 2021. À medida que o mês de outubro se aproximava, a fábrica de Horizonte entrou em sua fase terminal. O processo de desmontagem da vida industrial
É uma experiência profundamente melancólica e fantasmagórica. Em vez de celebrar a criação, os trabalhadores cumpriam a dolorosa tarefa de esgotar estoques de peças, apertar os últimos parafusos de carros que sabiam ser os derradeiros e começar a limpar e embalar o maquinário. A cada dia, uma seção diferente da fábrica mergulhava na escuridão e no silêncio. O dia 31 de outubro de 2021 não marcou apenas o fim de um turno, mas o fechamento de um capítulo monumental na história da indústria brasileira. Quando a última carroceria de fibra de vidro foi encaixada sobre o chassi, o último motor MWM foi acionado e o derradeiro Trawler T4 cruzou lentamente a linha de inspeção final. Não houve aplausos corporativos, nem discursos de executivos. Houve apenas lágrimas, abraços silenciosos e o peso esmagador de um luto coletivo. Mais de 400 pessoas limparam seus armários, guardaram seus equipamentos de proteção em caixas de papelão e caminharam pesadamente em direção às catracas de saída pela última vez. Atrás deles, as pesadas portas de metal da linha de montagem foram fechadas e trancadas. As luzes industriais de mercúrio foram desligadas. O som frenético das prensas e o cheiro pungente de produção evaporaram, substituídos por um silêncio oco, frio e sepulcral, que Horizonte não conhecia há mais de 25 anos. O Leviatã de Detroit havia engolido o sonho nordestino e agora apenas cuspia seus ossos de concreto no deserto. O silêncio que se abateu sobre o quilômetro 37 da rodovia BR-116 na cidade de Horizonte é do tipo que pesa nos ombros de quem passa. Onde antes havia o tráfego incessante de caminhões carregados de motores, chassis de aço e resina, agora resta apenas a calmaria perturbadora do abandono. As instalações da Trawler, outrora o coração industrial pulsante e o orgulho incontestável do estado do Ceará, transformaram-se rapidamente em um mausoléu corporativo. As letras que formavam o logotipo da Ford foram removidas das fachadas, deixando para trás apenas cicatrizes pálidas na pintura dos galpões expostos ao sol implacável do Nordeste. A natureza, com sua paciência infinita, já começa a reivindicar o espaço. Ervas daninhas brotam nas rachaduras do asfalto nos imensos pátios de estacionamento, onde, em um passado muito recente, milhares de jipes novos brilhavam à espera de seus compradores. O impacto desse vazio físico irradiou-se de forma devastadora pela economia local. A Trawler não era apenas um empregador direto para quase 500 famílias. Ela era o sol em torno do qual orbitava todo um ecossistema econômico na região de Horizonte. Oficinas de usinagem terceirizadas, fornecedores locais de peças de reposição, empresas de logística e até mesmo os pequenos restaurantes e pensões que alimentavam os operários nos horários de turno viram suas receitas evaporarem da noite para o dia. Muitos ex-funcionários, portadores de conhecimentos técnicos altamente especializados em laminação de compósitos e montagem automotiva, habilidades que foram meticulosamente treinadas ao longo de anos, viram-se repentinamente subutilizados em um mercado de trabalho regional que não possuía outras montadoras para absorvê-los. A diáspora foi inevitável. Talentos forjados na poeira do Ceará tiveram que migrar para outros estados ou adaptar-se a empregos precários e informais. A fábrica fechada não levou apenas salários, ela drenou um reservatório inestimável de capital humano e autoestima tecnológica do interior nordestino. A Ford, em sua retirada metódica e calculista, manteve a promessa amarga de não vender a propriedade intelectual. O imenso complexo industrial, com seus pavilhões bem estruturados e localização logística privilegiada, foi colocado à venda como um simples ativo imobiliário, despojado de sua alma automotiva. Representantes governamentais e empresários tentaram, em vão, atrair montadoras asiáticas de veículos elétricos para ocupar o espaço físico. Mas o fantasma da marca cearense assassinada parecia assombrar as negociações. O que restou foi um esqueleto de concreto e aço, um lembrete físico e doloroso de que, na era do capitalismo globalizado, décadas de dedicação comunitária, inovação regional e paixão visceral
podem ser instantaneamente invalidadas por uma mudança de ventos em uma sala de reuniões no hemisfério norte. O berço do off-road nacional havia se tornado apenas mais um terreno baldio na longa lista de baixas da desindustrialização brasileira. Mas se a fábrica em Horizonte morreu em 2021, as criaturas mecânicas que ela deu à luz durante um quarto de século recusaram-se terminantemente a desaparecer. Este é o paradoxo mais fascinante e melancólico do legado da Troller. A marca foi executada nos papéis, mas seus veículos atingiram uma espécie de imortalidade nas ruas e trilhas. Espalhados por todo o vasto território brasileiro, do Jalapão escaldante no Tocantins, às florestas encharcadas do sul, passando pelas dunas impiedosas do próprio Ceará, milhares de Trollers TB4 continuam a roncar seus motores a diesel e a triturar obstáculos com a mesma ferocidade de sempre. Eles são testemunhas de fibra de vidro de uma era que não existe mais. Para a fervorosa e sectária comunidade trolleira, o fechamento da fábrica gerou um fenômeno cultural de profunda resiliência e nostalgia. Os proprietários desses jipes não abandonaram a marca. Pelo contrário, o fim trágico apenas intensificou o apego emocional às suas máquinas. Clubes de off-road espalhados pelo país continuam organizando expedições maciças, pintando as matas com as cores vibrantes e inconfundíveis das carrocerias quadradas. No entanto, o tom desses encontros mudou. Onde antes havia a celebração orgulhosa de um produto nacional vivo e em evolução, agora paira a atmosfera de um culto dedicado à preservação de uma relíquia histórica. Os jipeiros tornaram-se guardiões improvisados de um legado órfão. No mercado de automóveis, a morte da marca provocou uma distorção econômica reveladora. Longe de despencarem de valor, como costuma acontecer com veículos de montadoras extintas, os Trollers usados experimentaram uma valorização estratosférica e irracional. Modelos antigos em bom estado, especialmente aqueles anteriores à intensa digitalização imposta pela Ford, tornaram-se itens de colecionador ferozmente disputados. Peças de reposição, moldes de fibra e componentes de acabamento passaram a ser garimpados, replicados por artesãos independentes e negociados a peso de ouro em fóruns de internet e grupos de WhatsApp. O Jeep cearense transformou-se em uma reserva de valor automobilística, um ativo blindado pela lealdade inabalável de sua tribo. É uma visão que carrega uma ironia profunda e cortante. Os veículos mostraram-se infinitamente mais resistentes que a corporação multinacional que os comprou e tentou controlá-los. A Ford partiu, fechou suas fábricas de carros no Brasil, demitiu milhares e reduziu sua operação a uma mera importadora de veículos de luxo. Mas a alma da engenharia forjada por Rogério Farias e Mário Araripe continua viva, coberta de lama, recusando-se a parar. Cada vez que um Troller supera um atoleiro profundo ou escala uma rocha íngreme sob os aplausos de seus passageiros, ele desafia silenciosamente a sentença de morte decretada por Detroit. A fábrica pode ter sido silenciada e esquecida pelas planilhas corporativas, mas nas veias abertas do interior do Brasil, o legado do trator de fibra de vidro continua rugindo, indomável, lembrando a todos do que a engenhosidade brasileira foi capaz de construir antes de ser engolida pelo gigante. A queda da Troller não é apenas a crônica melancólica do fechamento de uma fábrica de veículos off-road. É um microcosmo dolorosamente perfeito para compreendermos as engrenagens brutais da globalização e a fragilidade inerente da industrialização em países em desenvolvimento. Quando olhamos para a trajetória da marca cearense, desde sua concepção audaciosa em um modesto galpão de fibra de vidro, até sua asfixia executiva nas mãos de um dos maiores conglomerados do planeta, somos confrontados com perguntas incômodas sobre sobrevivência, identidade e o custo real do capital estrangeiro. Por que um ícone nacional, amado por seus consumidores e lucrativo em seu nicho, não conseguiu sobreviver? A resposta definitiva não está na engenharia dos jipes, mas na engenharia financeira moderna. A primeira e mais contundente lição que o colapso da Troller nos oferece é a perigosa ilusão da salvação corporativa. Na narrativa empresarial tradicional,
A aquisição de uma startup ou de uma montadora regional por uma gigantesca multinacional é invariavelmente celebrada como o final feliz de um conto de fadas capitalista. Acreditava-se amplamente que o dinheiro infinito, a tecnologia de ponta e a colossal rede de distribuição da Ford tornariam a Troller tecnicamente invencível e globalmente expansível. No entanto, o que a história provou na prática foi exatamente o oposto. O abraço do gigante foi, na verdade, um abraço de urso que esmagou a agilidade e a essência da marca. A burocracia corporativa pesada, a imposição de normas globais inflexíveis e a lentidão na tomada de decisões destruíram a capacidade da montadora cearense de responder rapidamente ao seu público e às trilhas. A Troller deixou de ser uma criadora ágil de soluções para se tornar uma mera executora de ordens em um organograma. A lição é cruel e inegável. Quando uma empresa local vende sua independência para uma corporação global, ela também vende o controle irrestrito sobre o seu próprio destino. O capital multinacional não compra paixão. Ele compra market share e o descarta ou o destrói com a mesma facilidade sociopata quando as prioridades macroeconômicas mudam. Em segundo lugar, o destino da Troller escancara a frieza letal da gestão por planilhas. Para os engenheiros, operários e cidadãos de Horizonte, o T4 era uma obra de arte mecânica, um símbolo de orgulho regional nordestino e uma ferramenta de superação contra as adversidades da natureza. Para os executivos engravatados em Dearborn, Michigan, o mesmo veículo era apenas uma minúscula célula em um documento de Excel de escala continental. A viabilidade de um produto deixou de ser medida pelo seu impacto real no mundo, pela lealdade inabalável de seus clientes ou pela sua vital importância socioeconômica para uma comunidade inteira. Tudo foi sumariamente reduzido a margens de lucro trimestrais em dólares e estratégias globais de eletrificação da frota. A Troller não morreu porque fabricava carros ruins ou porque faliu organicamente por incompetência. Ela foi assassinada estrategicamente porque simplesmente não se encaixava mais na narrativa unificada que a matriz da Ford queria vender para os seus acionistas em Wall Street. É o perigo sombrio da centralização do poder corporativo. Decisões de vida ou morte sobre operários e fábricas no Nordeste do Brasil são tomadas em salas de reunião envidraçadas nos Estados Unidos por pessoas que nunca sentiram o cheiro do diesel de um T4, baseadas inteiramente em algoritmos de rentabilidade de curto prazo. Há também uma profunda reflexão estrutural sobre a perda de identidade no altar da padronização e da modernização excessiva. Ao tentar transformar o Troller rústico em uma versão encurtada, digitalizada e luxuosa da Ranger, a Ford alienou a base fundamental e purista que sustentava a mística da marca. Ao higienizar e encarecer o produto para atingir um público urbano de elite, que desejava o visual aventureiro sem o sacrifício do conforto, a corporação diluiu o DNA inquebrável do veículo. A lição industrial aqui é severa. Tentar agradar a todos, modificando a essência bruta de um produto de nicho para enquadrá-lo em padrões globais de conveniência de massa, é o caminho mais rápido para a perda de relevância e lealdade. Um nicho sobrevive e prospera exatamente porque é diferente, focado e específico. Quando a Troller tentou ser civilizada demais, ela perdeu o respeito visceral da lama e, ao mesmo tempo, não tinha como competir de igual para igual com o refinamento dos SUVs importados criados para os shoppings. Por fim, a história da Troller funciona como um espelho trágico da desindustrialização crônica do Brasil e da América Latina. O país demonstrou de forma inequívoca que possuía o talento brilhante, a engenhosidade e a força de trabalho resiliente para projetar, construir e vender veículos de classe mundial que podiam enfrentar e humilhar gigantes centenários nas areias do Rally Dakar. Havia ali, latente e operante, o embrião vital de uma verdadeira indústria automotiva genuinamente nacional. Contudo, a total ausência de políticas estatais de proteção estratégica para inovações locais, aliada a um ambiente macroeconômico crônico que pune o setor produtivo com burocracia, impostos e crises cíclicas,
tornou a venda para a Ford não apenas uma escolha de expansão, mas quase uma imposição mercadológica de sobrevivência na época. O Brasil perdeu sua única montadora independente, não por falta de capacidade técnica de seu povo, mas por falhas sistêmicas de seu ambiente de negócios. O gigantesco e silencioso esqueleto de concreto, encravado em Horizonte, é um monumento a essa incapacidade histórica de proteger, escalar e nutrir a inovação tecnológica nacional a longo prazo. O sonho da Troller provou com aço, resina e poeira que era plenamente possível construir um império a partir do zero absoluto nas implacáveis dunas do Ceará. Sua queda retumbante, no entanto, deixa um alerta permanente gravado na história corporativa do país. O talento e o suor locais podem criar uma máquina extraordinária, mas enquanto as chaves definitivas do negócio forem alegremente entregues ao capital estrangeiro, o botão de desligar a fábrica nunca estará nas mãos de quem a construiu. A história da Troller é, no final das contas, um lembrete melancólico sobre a verdadeira natureza da indústria automotiva globalizada. O que começou como um sonho audacioso sob o sol escaldante das dunas de Horizonte, provou de forma indiscutível que o Brasil tem a capacidade técnica, a resiliência criativa e a paixão visceral necessárias para forjar produtos de classe mundial. Durante mais de 2 décadas, o Jeep cearense não foi apenas um mero utilitário 4x4. Ele foi um passaporte de fibra de vidro para a liberdade, um ícone cultural indomável que carregava nas costas e nos eixos o orgulho industrial de todo um país. No entanto, a sua queda abrupta e dolorosa não ocorreu por uma falha de engenharia ou pela falta de amor de seu público fiel. A Troller foi silenciosamente engolida por uma lógica corporativa implacavelmente fria, onde planilhas de Wall Street ditam o destino de centenas de famílias operárias e decisões calculistas tomadas em gabinetes acarpetados a milhares de quilômetros de distância têm o poder de apagar décadas de história local. A gigante multinacional comprou a marca não para nutri-la e expandi-la para o mundo, mas para preencher uma lacuna estratégica de mercado temporária, apenas para trancá-la em uma gaiola e asfixiá-la quando as macro-prioridades de Detroit mudaram para veículos elétricos e lucros monumentais de curto prazo. O fato de a corporação ter se recusado a vender a propriedade intelectual no final, preferindo enterrar o Jeep para sempre, a vê-lo prosperar livremente nas mãos de terceiros, revela a brutalidade nua e crua do protecionismo capitalista moderno. Hoje, a imensa fábrica no Ceará jaz em um silêncio sepulcral, um esqueleto vazio que serve como um monumento ao potencial desperdiçado de uma nação desindustrializada. Mas longe do asfalto perfeito, nas trilhas acidentadas, no barro espesso e nas areias implacáveis do interior do Brasil, milhares de Trollers continuam a rugir ferozmente. Eles são os fantasmas analógicos e indomáveis de uma era dourada, sobreviventes mecânicos de uma guerra injusta que se recusam a aceitar a sentença de morte assinada por seus donos corporativos. Cada T4 que ainda supera um atoleiro sob o ronco do diesel é um protesto vivo e barulhento contra o esquecimento. O que você acha dessa história? Acredita que a Troller teria sobrevivido e conquistado o mundo se tivesse permanecido uma montadora 100% independente? Ou o seu fim era tragicamente inevitável sob o peso esmagador dos gigantes globais? Compartilhe sua opinião e suas memórias sobre a marca nos comentários abaixo. Se você valoriza documentários profundos sobre os bastidores da indústria, economia e o verdadeiro impacto humano por trás das grandes corporações, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo a verdade à tona. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo mergulho na história.